Paz do Senhor, igreja. Graças a Deus, estamos felizes, pois grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que estamos alegres. Nós estamos mais uma vez tendo a oportunidade de oferecer ao nosso Salvador um culto de adoração. Eu sempre gosto de bater nessa tecla, um culto racional, um culto com entendimento. Eu sei o porquê estou aqui. Nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui. E antes mesmo de nós chegarmos aqui, Deus já tinha sondado a intenção do nosso coração. Portanto, creia que Deus está recebendo o seu culto, está recebendo a sua adoração. É porque Ele precisa, não. O privilégio é nosso de poder adorar a beleza da sua santidade. E nós tivemos alguns momentos sublimes, salutares aqui nessa igreja, nesse domingo maravilhoso de oração, de Tadel, onde o Espírito Santo também encontrou liberdade em nossos corações. E nós aprendemos muito do Tadel, que é o treinamento para líderes. Todos nós somos líderes, líderes de 1, de 10, líderes na nossa casa. Todos nós somos chamados para liderar. E na noite desse dia nós estaremos falando também de um jovem que foi chamado para liderar. Muito novo ainda, Timóteo começou a andar com Paulo. Muito novo, Timóteo recebeu ensinamento da sua mãe, da sua avó, e teve a oportunidade de trilhar o caminho da adoração, de trilhar o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos nós sabemos que quando o jovem, quando o ser humano renuncia ao mundo, renuncia os prazeres efêmeros, passageiros deste mundo, ele começa a ser criticado, ele começa a sofrer certas perseguições. E tem um adágio popular que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. E esse jovem, trilhando esse caminho, de certa forma, ele também começou a ser perseguido, de certa forma também ele começara a ser criticado por causa da sua postura, por causa da sua decisão de andar na contramão dos costumes daquela sociedade daquela época. E nós encontramos Paulo escrevendo uma carta para aquele jovem pastor. Alguém, por certo, havia dito para Paulo que Timóteo, aquele jovem, ele estava passando por dificuldade na liderança daquele ministério, daquele povo. E Paulo, usado por Deus, a Bíblia, os historiadores dizem que quando Paulo escreve a primeira carta ao jovem pastor Timóteo, 62 a 65 depois de Cristo, quando ele estava enfrentando algumas dificuldades, como diz no capítulo 4 da primeira carta que Paulo escreve àquele jovem pastor. Paulo inicia no versículo 1 dizendo a Timóteo de uma instrução. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então vejam vocês que 64 anos depois de Cristo, eles já estavam enfrentando essa situação. Agora vocês, agora a igreja de Cristo, vamos imaginar hoje, no século que nós vivemos.
Deus, que no final dos tempos muitos seriam enganados, muitos abandonariam a fé, e se possível até os escolhidos. Aí Paulo manda essa carta para o jovem pastor. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, de mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Então Paulo percebendo, Paulo já conhecedor, Paulo já um homem sofredor, Paulo já um homem que tinha passado por todas essas fases, ele escreve esta carta. E aqui eu vou para o versículo 12 e diz da seguinte forma: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Às vezes é natural de nós buscarmos a aprovação das pessoas. É natural do jovem ele buscar a aprovação das pessoas. É natural das pessoas não querer valorizar o outro como ele é. E nessa carta Paulo escreve: mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, como está ali na NVI. Então Paulo vai trazer uma carta de incentivo àquele crente,